quando criei o meu negócio e do que ele se trata e como foi a ideia. Bom, em 1990, quando veio o Plano Collor, eu já trabalhava há 4 anos no escritório que eu adorava. Eles vendiam computadores, mas eu trabalhava no cargo administrativo. Eu gostava muito de trabalhar lá. Porém, no meu caminho entre a minha casa e o meu trabalho, eu ia a pé, porque apesar de ser longe, o ônibus demorava muito. E via muitas pessoas engravatadas andando naquele percurso. Eis que tinha uma moça que vendia gravata lá no escritório, onde eu trabalhava como auxiliar de escritório, e ela sempre ia vender lá. Quando eu vi aquele movimento de muitas pessoas usando gravata no meu caminho de ida e volta para casa, eu pensei que isso poderia ser um bom negócio. Eu contactei aquela pessoa, perguntei se ela poderia me vender as gravatas e ali começou o meu negócio. Eu pedi a conta do escritório, demorei uns 3 meses para sair de lá, treinar a pessoa correta para poder que realmente pudesse seguir fazendo o que eu fazia lá, bem, do mesmo jeito que eu aprendi, eu tinha que passar os meus conhecimentos. E dali eu comecei então a comprar gravatas e vender. Então naquele momento o meu negócio era compra e venda. Então eu pegava as gravatas como sacoleira, batia de porta em porta para perguntar quem teria interesse em comprar as gravatas. E como no meu primeiro dia de trabalho, eu saí no dia 30 de junho, no dia 1º de julho, saí como se fosse o meu emprego mesmo, assim, das 8 da manhã, ou melhor, das 7h30 da manhã até as 6 da tarde, eu saía para trabalhar, porque era o meu trabalho. Eu nunca levei isso como bico, isso era a minha nova profissão. E aí no primeiro dia, 1º de julho, eu consegui, quando foi 4h30, 5 horas, vender a minha primeira gravata. Como eu preparei para o meu negócio e quais são os desafios deles? Bom, eu me preparei começando a vender assim de porta em porta e o volume foi crescendo. Eu fui começando a ficar conhecida no sentido de honestidade. Então eu ia num banco, eles compravam 10 gravatas, por exemplo, totalmente gostavam. O homem tem disso, né? Compra de atacado, se ele gosta de gravata vermelha, ele compra 10 gravatas iguais vermelhas. Eu falava, não, compra 2 vermelhas, 2 azuis, uma vinho, ou uma verdinha, ou amarelinha, ou azul claro, para você ter um maior mix. E aí, pela honestidade, a gente foi ganhando uma porção de outros clientes. Eu nunca tive o perfil de empurrar, eu sempre tive de dar o melhor para o cliente. Aí eu fui vendendo, conhecendo uma porção de clientes, e depois de 4 anos veio o meu primeiro insight de importar. Depois de 4 anos vendendo de porta em porta, eu estava muito especializada em vender para agência de publicidade, porque as pessoas gostavam, enfim, era um mercado muito que um indicava o outro, e em bancos também. Nessa ocasião, meu irmão trouxe de viagem umas gravatas de piu-piu, frajola e pernalonga, que não existiam naquele momento. E ele até me falou, se você vender, você me paga, senão não precisa pagar. E claro, eu vendi muito rápido, sem sombra de dúvidas, eu paguei ele. E aí eu falei, eu quero ir lá para comprar mais. Só que a etiqueta era Made in Coreia ou Made in China. E na minha cabeça, no meu mundo tão pequeno, eu achava que tudo bem ir lá no México comprar, né? E meu pai ouviu aquilo e falou, negativo, você vai para a Coreia e para a China. E eu perguntei como, nós estamos falando em 1995, não tinha Google, não tinha e-mail, tinha fax. E naquele momento, como encontrar os fornecedores que vêm? Aí a pergunta, como é que são os desafios? Naquele momento, o meu desafio maior era chegar no fornecedor. Porque como é que eu ia chegar lá na China e na Coreia sem saber qual era a companhia aérea? Porque na época não tinha os sites todos de pesquisa de viagem. Então eu saí em busca de como comprar passagem. Eu não tinha dinheiro, eu vendi o meu carro, que era bem simples, para colocar no meu próprio negócio. Comprei outro parcelado, naquela época podia em 60 vezes. E foi a minha primeira viagem para fora, para passar por esse grande desafio, porque eu nem inglês falava direito, fui com uma pessoa que falava inglês para mim. E para conhecer os fornecedores, onde inicialmente eu comecei a importar da Coreia, porque eu podia comprar menos quantidade por desenho por cor. E os desafios, acho que os desafios são até hoje muito grandes, né? A gente cresceu, hoje nós temos representante em todo o Brasil, vendemos para a maior parte dos estados, na maior parte não, para todos os estados brasileiros, mas a gente tem sempre o desafio de procurar um produto novo. Hoje a gente é muito forte nos fornecedores
onde a gente compra na China, eu trabalho com as 4 melhores fábricas de lá, mas o meu maior desafio é sempre achar um produto novo, como uma botoadura, eu já trago a botoadura, mas a botoadura de madeira, de pedra, de couro, ou um suspensório que tenha uma qualidade melhor, ou um cachecol. Então sempre os desafios são buscar produtos novos para poder estar dentro do mesmo cliente lojista. O que eu tenho aprendido com ele, quantas mulheres, qual é a relação de mulheres em relação ao nosso trabalho? Pois bem, essa é uma pergunta muito interessante, porque gravata é um produto altamente masculino. Só homens e algumas mulheres usam gravata. Porém, é impressionante como o nível de detalhe faz a importância. Então, é um produto feito basicamente por mulheres. Muito interessante, na China, quando eu estou desenvolvendo, na mesa de desenvolvimento tem 6, 7, 8 mulheres. Por quê? Porque as mulheres são detalhistas. Então, entrar num nível de detalhe que eu quero este amarelo e não o amarelo mais claro, e ela ir lá ver que tipo de tecido, que tipo de linha tem em estoque que a gente poderia fazer, é um nível muito, muito avançado. E isso, eu acho que esse nível de detalhamento são só mulheres. Se você olhar para o nível da fábrica, pouquíssimos homens. Eu só encontrei homens em uma parte, que é a passadoria do bico da gravata, onde faz a passadoria para poder fazer esse formato. O restante da fábrica são só mulheres. Aqui no nosso escritório, nós temos alguns funcionários, né? Muitos, mas assim, posso dizer que tem muito poucos homens. A nossa grande maioria são mulheres. De novo, ao meu ver, não é um conceito, a minha análise é que a mulher é muito detalhista, por isso dá certo, porque a gravata, apesar de parecer um produto simples, ele é muito complexo, não só de desenhar ele, de fabricar ele, e até de entrega e de atendimento ao cliente, que precisa ser um nível muito grande de detalhes. Então, o universo engravatado, enfim, o universo de gravata, que é um produto altamente masculino, é feito, na sua grande maioria, eu posso estimar que 95% dos processos são feitos por mulheres. Como é o meu dia a dia, se eu sou feliz, se eu sofro preconceito e as minhas considerações para quem começar nesse negócio. Então vamos lá. Eu sou muito, muito feliz em fazer o que eu estou fazendo, senão não estaria 34 anos fazendo a mesma coisa. Preconceito, eu não sinto preconceito, muito pelo contrário, eu acho que a gente é bem visto quando você trabalha com honestidade, integridade, uma vez eu aprendi isso num curso, quando a gente dá o nosso 200% para o seu cliente, para o seu produto. Então, não temos nenhum preconceito. Quanto a uma dica, quem quiser começar, eu acho que primeiro, honestidade e integridade. Que nem eu falei agora há pouco, se uma pessoa está comprando, por exemplo, várias gravatas Slim, um lojista está comprando várias gravatas Slim, e você sabe que a Slim está muito em alta, mas que também vende gravata de bico de 7, então sugira para ele, se ele quer mais Slim, então coloca 80% 20%, sugira o que realmente está vendendo, que nem agora o segura camisa, tem vários acessórios que eles vão para moda, e não que eles param, mas que eles têm uma explosão daquele momento de lançamento, então você sempre pode oferecer. Nunca ofereça assim, empurre para o cliente, porque acho que isso não tem nenhum resultado nunca, nenhuma profissão. Então, por exemplo, se segura camisa, hoje está em alta, você sabe que o cliente tem capacidade de comprar 30, 40, 50, ofereça para ele comprar 2, 3. E, claro, anote sempre o retorno para ver se ele gostou, se ele usou, se ele conseguiu mostrar para os clientes dele, conseguiu mostrar para os vendedores dele na loja. Então, não queira ir naquele empurra. Eu nunca achei que isso é um caminho certo. E, por fim, um ditado que eu sempre gosto de falar: persista, insista e nunca desista.